Versículo 9: naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, Jesus viu os céus se abrirem, o Espírito descendo como pomba sobre ele. E uma voz disse dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Imediatamente, o Espírito o levou para o deserto. E esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, e os anjos o serviam. Amém? Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir, de ler a tua palavra e sermos ministrados pelo teu Espírito. Ó Deus, porque o teu Espírito ainda está nessa terra. E como está escrito, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E é isso que nós fazemos aqui nesta manhã. Nós te buscamos, nós te invocamos, nós te pedimos, seja conosco, ó Pai, nesta manhã. Em nome de Jesus, guarda as nossas vidas, fale conosco. Ó Deus, retire, remova, repreenda tudo aquilo que vem roubar de nós a atenção, a fé, a esperança que vem do Senhor através da tua santíssima palavra. Amém e amém. Irmãos, quando a gente lê essa passagem na edição da Almeida, revista e atualizada da Bíblia da Reforma, por exemplo, ali está dizendo que o Espírito impeliu a Jesus, ou seja, um verbo que vai indicar uma necessidade divina, algo que você tem que fazer agora. Nesta versão da Almeida, a gente vê aqui que o Espírito o levou, e isso tem alguma diferença. De forma que, por isso é importante, às vezes, você dar atenção a mais de uma versão das Escrituras. Por isso que é importante você ter intimidade com a palavra de Deus, de você caminhar com ela, de você conseguir ler e pegar pequenos detalhes, não somente para quando você for ministrar um estudo, uma palavra, mas para a sua própria edificação. Amém? Quando nós lemos sobre esta passagem, é interessante que uma correlação da tentação de Jesus é muito fácil de ser percebida com o Filho, ou seja, com o Filho de Deus, tratado nas Escrituras, que é Israel. Deus trata Israel como seu filho, né? Quantas vezes nós vamos ler, por exemplo, lá em Êxodo 4, 23, ele dizendo assim: e eu te tenho dito, deixa ir o meu filho, para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que matarei o teu filho, o teu primogênito. Esta é uma passagem que Deus fala com quem? Faraó. Amém? Ou seja, Deus fala para Faraó: olha, deixa meu filho ir, deixa Israel ir. Naquele momento ele estava ali com o coração endurecido. Então Deus já dá ali aquela, não somente exortação, né, mas aquele decreto de juízo. Quando a gente lê que Jesus é batizado ali no Rio Jordão por João Batista, Paulo escrevendo sobre o relato do povo de Israel quando é liberado do Egito e eles passam pelo Mar Vermelho, lá em 1 Coríntios 10 ele diz assim, verso 1 e 2: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Então ele está fazendo ali uma correlação. O povo de Israel foi batizado? Foi. Quando? Quando todos passaram pelas águas. É o termo que nós nos dirigimos a nós, acerca do nosso momento ali de morte, né? De sacramento, que é: eu passei pelas águas, né?
Da mesma forma, o Espírito leva Jesus até o deserto, e está escrito lá em Êxodo 14, 19: e o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou, e ia atrás dele também a coluna de nuvem, se retirou diante deles e se pôs atrás dele. O que essa coluna era? Essa coluna era a presença de Deus ali, levando, protegendo, guardando, seja no calor ou seja no frio. Da mesma forma, o número 40, que é mencionado por Marcos e os demais evangelistas, diz que Jesus passou 40 dias e 40 noites, sendo tentado. O número 40 ele é muito utilizado ali, né? Êxodo 34, 28, quando Moisés foi receber ali a orientação, está escrito assim: esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu e nem bebeu, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os conhecidos por nós, os 10 mandamentos. Nós temos muitas outras referências de 40 na história. Por exemplo, choveu por 40 dias e 40 noites, quando nós temos o dilúvio. O povo de Deus andou no deserto por 40 anos. Algo bem semelhante, né? Jesus, após ressuscitar, ele fica ali com os seus discípulos por 40 dias, ensinando antes de subir aos céus. O que nós temos, então, nessa narrativa? Uma correlação do povo de Deus com a história de Jesus aqui. Só que o povo de Deus, nós vamos entender que eles falham, né? E agora Jesus está sendo levado ao deserto. O deserto que é um lugar hostil, o deserto que é um lugar de poucos recursos, o deserto que é um lugar onde, com certeza, a dúvida surgiria, bem diferente do primeiro Adão, que estava num jardim, que estava num local onde tudo era disponível, aonde ele tinha recursos, aonde ele tinha descanso, aonde ele tinha alimentos. Jesus agora é levado para um jardim, e os evangelistas vão nos dizer, através das outras cartas também, assim como Marcos deixa claro no final, que haviam feras neste deserto. E além das feras, uma coisa que nós temos consciência, nós sabemos, é que o espírito maligno já estava rodeando não somente aquela região, ele rodeia por todas as regiões. Lá em Efésios 2:2 está escrito, né, que noutro tempo nós andávamos segundo o curso de quem? Deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, o agir do diabo, o seu espírito maligno, já andava, já rodeava, e também já estava ali naquele deserto. Jesus é levado para ser provado. Jesus é levado até o deserto para ser validado como um servo de Deus. O que nós temos que lembrar? Filipenses 2:6 diz que ele, sendo da forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Este é o cenário, este é o ambiente. Jesus teve que, por exemplo, aprender a andar. Jesus teve que aprender a falar, aprender a escrever. Condição semelhante à de todos nós que aqui estamos, inclusive aqueles que ainda vão ter que fazer isso, como é o caso do pequeno Isaac, né? Vai nascer dependente ali dos pais, daqui a pouco ele começa a andar, tupicar, cai, levanta, e daqui a pouco, opa, não é maravilhoso a gente ficar em pé? Vocês não acham que isso é maravilhoso? Você fica em pé,
Assim, existe todo um processo para isso acontecer. Tanto que eu esqueci agora qual que é o recurso, mas se você tiver algum problema aí na sua audição aí, que é o que te mantém em equilíbrio, você começa a cair. Mas nós aprendemos a ficar de pé. Nós aprendemos a andar, né? Isso é maravilhoso, né? Um dia Jesus aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a escrever, mesmo tendo uma condição semelhante à de Adão, né? Porque ele era o segundo Adão. Ou seja, ele tinha uma capacidade elevada de sabedoria. Que felicidade, gente! Uma condição elevada de graça, uma condição elevada de conhecimento, de forma que a gente vê quando ele é criança e ele vai no templo, o que ele faz? Ele começa a ensinar acerca dos assuntos. Glória a Deus. Só não continuando, tinha que ser aqui em cima, né? Denilson está ali olhando em vez de braçar, né? Ele tinha uma condição de graça. Os rabinos ficam assim, que sabedoria ele falar acerca dos assuntos, das coisas dos céus, ainda nessa idade. Mas, ainda assim, ele tinha uma total dependência de Deus, como nós também estamos aqui hoje. Nós precisamos, ou seja, de Deus em todas as questões. É o que ele estava naquele momento num deserto. A gente deve lembrar que Jesus tinha fome, Jesus tinha sede, tinha cansaço, fadiga, dor. Quantas vezes na sua caminhada, no seu processo, ele entrava nas casas para dormir, para descansar, para comer. Então é esse Jesus que nós vimos batizado ali nas águas do Rio Jordão, né? Na igreja do seu primo João Batista, uma igreja abençoada, né? E o Espírito então leva até o deserto. Na leitura resumida de Marcos, nos é mostrado, né, que Jesus não sofre apenas as 3 tentações tão conhecidas, porque a gente associa aquele momento de Jesus, muito das vezes, como a gente assiste na televisão, como nós vimos num filme, como nós vimos numa obra. Ou seja, Jesus estava lá no deserto e de repente vem o diabo e faz para ele 3 propostas que, da forma assim, se ele aceita, ele cai. Então é algo talvez até muito incoerente. É lógico que ele não vai aceitar, depois de 40 dias, uma oferta de alguém que ele sabe que é ruim. Então a gente tem que tentar imaginar um cenário para tudo isso. O que eu disse até agora? Que nós temos um drama que nos é contado de Jesus sendo tentado. Como? Como foi com Israel? Ele é levado até o deserto e ele é provado. No deserto a gente sabe que o povo de Deus falhou, de forma que não entraram na terra prometida. Quem entrou foi a sua descendência, seus filhos, né? Somente 2 ali entram. Agora o restante não entra, reprovados por conta da murmuração, por conta da idolatria, por conta da falta de fé. Jesus é o outro exemplo. Jesus agora vem para mostrar, para ser provado e mostrar que é capaz, que o homem pode passar por essa fase, o homem pode passar por essa luta, se ele estiver dependente de Deus. Mas nós temos aqui neste cenário um lugar onde tem feras, onde tem dificuldade, e nós temos um Jesus como nós, que está cansado, que às vezes está triste, que às vezes está sentindo em dúvida, que está com dor, que está com fome. Este é o cenário. Como nós podemos imaginar, não é um dia, né, mas 40 dias de calor e de frio. Um deserto, no dia ele é muito quente, à noite ele é muito frio. Este é um cenário de um deserto. Com cobra, chacais, vai saber quais tipos de bicho ali, que
talvez incitados ali pelo próprio diabo, estão ali atormentando. Então o cenário é ruim, o cenário não é fácil, e ele está ali como eu e você. Aprendeu a andar, aprendeu a falar, aprendeu a escrever, aprendeu tudo, mas também na mesma dependência que eu e você estamos aqui hoje. Quando a gente olha para histórias como essa de Jesus, nós podemos correlacionar com várias passagens bíblicas. Assim como Daniel, por exemplo, foi liberto ali, né? Foi livrado, né? Na verdade, na cova dos leões, Jesus também aqui foi pelo Senhor protegido, né? Guardado. Deus fechou a boca daqueles leões. Nós cremos então que o Senhor também estava ali, mesmo nessa dependência de Jesus, guardando a vida dele. Mas ele precisava ser provado. E aí nós temos então a chegada, pelo menos narrada aqui, do diabo se manifestando. Ele se manifesta justamente para tentar a Jesus. E agora nós temos algo semelhante àquilo que ele já o fez outra vez. Estava Adão e Eva num jardim, e vem então Jesus, e vem então a serpente, e acaba seduzindo, né? Acaba mudando, ou seja, o plano, o propósito que Deus tinha dado para a vida deles. A Bíblia diz que o diabo ele se manifesta, ele pode se manifestar como um anjo de luz. Então, assim, nesse cenário, Jesus tinha ouvido há pouco tempo: tu és o meu filho amado, quando ele é batizado. Ele ouviu isso da parte de Deus: tu és o meu filho amado. Quantas vezes nós podemos imaginar que Jesus, né, não participou deste cuidado de Deus para com seus profetas, para com seus servos que estavam ali sofrendo, enviando anjos para guardar, enviando anjos para dar uma sustância. Quantas vezes nós vimos isso acontecendo diversas vezes nas Escrituras. Deus faz isso com Elias, fez com Jonas, fez com Abraão. Deus enviava um anjo para guardar. E Jesus tinha ouvido ali, tu és o meu filho amado. Tu és o meu filho amado. E agora ele é levado ao deserto. E então, quando ele está ali com fome, e não tem o que comer, os recursos são mínimos, o lugar é ruim, a dificuldade é extrema, aparece um anjo. E o anjo então chega até ele e fala: olha, vamos ler, né? Vamos ler, é melhor. Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus. O que ele tinha ouvido lá no batismo? Tu és o meu Filho amado. E agora vem o tentador e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão pelas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Disse Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. É muito interessante a gente ler esse texto. É interessante a gente perceber que, assim como foi com Adão e Eva, o diabo tenta Jesus com algo que ele está com muito desejo,
que é comer. Algo do seu instinto, algo que ele precisa. Jesus, você está faminto. 40 dias sem comer. Se tu és o Filho de Deus, pegue essas pedras e transforme-as em pão e coma, sacia sua fome. É interessante que quando a gente lê isso, eu lembro de Jesus falando posteriormente, né? Lá em Lucas 11, ele diz: qual pai que entre vós, se o filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Ele faz aqui uma... Mas o diabo sim, o diabo te oferece uma pedra quando você precisa de pão. Comer uma pedra deve ser ruim, mas era o que ele tinha naquele momento. Isso é uma forma clara de mostrar, né, que ele não tinha nada próximo a ele. Não tinha nada para ele poder falar assim: use algo mais propício, uma planta, né, uma árvore. Aquele que alimentou uma multidão com o maná do céu, agora estava em escassez. A gente percebe que o primeiro casal caiu com esse desejo de comer, sabe? Aonde não tinha escassez. Lá em 1 João 2,16 diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E é isso que o diabo está tentando. Com isso que ele está tentando, com o desejo de comer. Coma. Olhe o que os seus olhos querem. O que os seus olhos querem? Comida? Coma. Jesus podia ceder a essa tentação, só que nós lembramos que ele está na dependência de Deus. Eu penso que nesses 40 dias ele não estava ali ligado a distrações, ele não estava preso em situações corriqueiras, mas ele estava ali com o coração em oração, em confissão, em intercessão. Ele sabia o seu propósito. Então ele diz ao diabo, ao tentador aqui, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra rema, toda palavra pronunciada da boca de Deus. Qual a primeira aplicação que a gente aprende com isso, né? Que nós podemos pensar sobre isso? Será que nós temos vivido a palavra de Deus, né? Ou na palavra? Será que nós temos crido nela? Será que nós olhamos para a palavra, suas promessas, suas responsabilidades? Será que nós refletimos sobre isso verdadeiramente? No momento da tentação, que esse é o momento, é quando você está com a ausência de algo, quando você está com a carência de algo. Esse é o momento da tentação, não quando você está suprido. Quando você está com um banquete, você não está com carência de comida. Quando você está com a sua conta cheia, você não está com carência de dinheiro. Quando você está com o seu casamento perfeito, você não está com carência de um bom relacionamento, de amor, de confiança. E é nessa hora que o diabo e o mundo oferece algo. E ele pergunta se nós, né, estamos, se nós queremos algo. E ele vai perguntar. A gente deve lembrar, né, que a fé, ela verdadeiramente ela não vai pedir sinais, né? Esses sinais, quem sempre pede é a dúvida, já dizia Josemar Bessa, né? Essa é a primeira aplicação, algo que a gente deve pensar. Jesus, ele estava diante de um deserto, com fome, passando necessidade, e aparece um anjo. Eu tenho minha dúvida pessoal, se naquele momento, aquele anjo, que era Lúcifer, se ele se mostra como um tentador, verdadeiramente, com o coração cheio de trevas, da qual a presença dele se faz sentida. Vai lá, agora ficou com medo o Denilson. O Denilson está querendo me tirar. Denilson que ama cachorro. Ele é questionado. As feras, né? A gente falou que as feras estavam lá para incomodar, mas será que era uma ferinha assim? Essa não, né? Tadinho.
Aí, ó, você quer adotar um cachorro? O diabo está ali diante de Jesus e eu tenho as minhas dúvidas pessoais. Se ele está como anjo de luz, como está escrito. De repente, como um anjo que veio, olha, eu vim da parte do Pai para te servir. Porque era isso que os anjos de Deus o fazem. Você já está sofrendo. Coma, transforma essa pedra. Eu tenho minhas dúvidas, porque nós entramos no segundo momento. O diabo agora, ele pega Jesus e leva até a cidade santa e coloca na parte mais alta. Claro que em espírito. Claro que é algo que ele mostra, olha a parte mais alta. Contemple. Está escrito que se você se jogar, ele vai dar ordem aos teus anjos. Então, se jogue. Nós percebemos que a tentação agora mudou. Não é algo mais sobre o desejo, não é algo mais sobre carência, não é algo mais sobre aquilo que ele está necessitando naquele momento. Agora ele já está colocando nessa mesma condição. Se você é filho de Deus, você tem que se jogar e ele tem que mandar. Você não ouviu isso lá no seu batismo? Tu és o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Se você é filho de Deus, lance-se. Lance daqui até lá embaixo e ele vai te guardar. Nós temos que lembrar, Jesus estava cansado. Jesus estava com suas emoções e pensamentos abalados devido a 40 dias de tentação, devido a 40 dias de dificuldade, devido a 40 dias com feras. Então o seu emocional completamente abalado. O diabo, que agora tinha tratado dessa questão de necessidade, o leva até um lugar alto e fala, olha, está escrito, né? Se você se jogar, ele vai dar ordem aos teus anjos. Jesus, ele novamente, né, ou seja, ele usa a palavra de Deus, né? Mas não tentarás o Senhor teu Deus. Olha, quando você lê essas palavras, você encontra isso lá em Salmo 91. No Salmo 91, o 11 e 12 é o que o diabo usou para tentar a Jesus. Já o 13 ele não usa, isso é uma curiosidade. O 13 fala de calcarás, ou seja, a serpente. O diabo não usa aquela passagem que faz alusão a ele, né? Aquilo que vai acontecer ou aquilo que aconteceu, né? Mas para ele é aquilo que vai acontecer. No verso 12, ou seja, ele está dizendo, não tentarás o Senhor teu Deus. E aí a gente pode tentar uma segunda aplicação, que é a pergunta, você tem tentado ao Senhor? Como que a gente pode fazer isso, né? A gente pode pensar, como que eu vou tentar o Senhor, né? Por exemplo, o compromisso de Deus em te guardar enquanto você está conforme a sua vontade. Vou te dar um exemplo. O que as pessoas podem fazer? As pessoas podem pensar o seguinte, olha, eu vivo na fé, eu vivo na graça, eu sou filho de Deus, eu posso pecar e Jesus vai me perdoar. Quando você está indo rumo ao pecado, Deus não tem compromisso nenhum contigo. Ele não tem compromisso nenhum em te sustentar naquela hora. Isto é tentar o Senhor teu Deus. Sabe, é você achar, olha, eu estou fazendo isso, mas o Senhor me conhece, né? O Senhor sabe como eu sou. Então é por isso que eu estou tentado, por isso que eu estou fazendo isso. É um compromisso seu com você mesmo. E aí na hora que dá errado, na hora que vem o juízo, na hora que vem ali a condenação, você não pode chegar diante do Senhor e falar, Senhor, não está escrito que o Senhor vai me guardar em todos os meus caminhos? Em todos os seus caminhos, conforme a vontade dele. E ele te dá o caminho a ser seguido.
Ele te mostra o caminho da santidade. Agora, se você vai por outro caminho, é uma responsabilidade sua. Sua e somente sua. Então, dar lugar, ou seja, usar a graça para dar lugar à libertinagem, é um erro gigantesco. E você não pode fazer isso. Amém? O diabo é um péssimo pregador, irmão. Apesar de ser ótimo eloquentemente, né? Mas ele é um péssimo, porque ele distorce as escrituras. Ele faz com que você transforme vida em morte, paz em guerra, ou seja, liberdade em prisão. Você tem que ouvir aquilo que está nas escrituras e seguir aquilo que está nas escrituras. Agora, se o diabo até então, se dentro desses dois primeiros cenários, dessas duas tentações registradas, ele estava como um anjo de luz, agora ele se manifesta, ele revela a sua real identidade. Agora está claro para Jesus, quando ele, em duas tentativas, se dá mal. Agora ele faz uma proposta direta, ele fala para Jesus aquilo que ele fala para nós também, em muitos momentos. Ou seja, que é um caminho mais tranquilo, tem um caminho mais tranquilo, existe uma forma mais fácil. No verso 8 e 9 de Mateus, ele diz: novamente o transportou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. Eu fico imaginando, talvez nessa visão, Jesus tenha visto no tempo presente e até o futuro, sabe? Talvez tenha visto você aqui hoje. Todos os reinos. De repente no coração dele pode ter passado, por que não, né? É uma boa proposta. É eu governar sem cruz. É eu não ter que me submeter ao escárnio, à miséria, ao cálice da ira. É uma proposta direta. Quer reinar sobre tudo? Quer ser o rei de todos os reinos? Eu te darei tudo isso. Basta se render, se prostrar diante de mim. Só que a gente tem que lembrar que o diabo, ele não é dono de nada. Ele não é dono nem da morte. Ele não é dono do inferno. Ele não é dono de nada. Como que ele oferece tudo ao Senhor da glória? Percebe como que o diabo é um risco se você escuta as suas propostas, se você dá ouvido àquilo que sai do hálito da serpente? Jesus de forma clara está dizendo para Jesus assim: olha, não vai ser necessário morte, Jesus. Não vai ser necessário nenhum mal. Basta me adorar. E agora Jesus o repreende e o manda ir. E quando ele vence esse momento, essa batalha, ele somente está vencendo parte de uma guerra. Porque o que nós vamos perceber durante toda a Escritura, durante toda a continuidade das Escrituras? Nós vamos ver que o diabo vai agora se manifestar de forma sucessiva na vida dele. Vai começar a aparecer pessoas endemoniadas, pessoas possessas, vão começar a aparecer no meio religioso rabinos tentando pegar Jesus com alguma palavra. Vai ter políticos, vão ter discípulos. Pedro, em um certo momento, ele diz: Jesus, de forma nenhuma tu vai voltar para Jerusalém para morrer. Nós nunca vamos deixar isso. Jesus fala assim: arreda, Satanás. Tu discerne das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Em um outro momento, este mesmo diabo agora está em Judas, um discípulo. E o que ele faz? Beija o filho. Uma alusão clara a Salmo 2, né? Beijai o filho. Mas o beijai o filho ali está em adoração. E aqui é o beijo da traição. O diabo não terminou ali. Ali ele perdeu. Ele não conseguiu quebrar Jesus no momento de dependência, no momento de dor, no momento de cansaço, de tristeza.
as 3 tentações registradas, ele venceu pela palavra de Deus. E aí nós chegamos numa terceira e última aplicação. Assim como John Bunyan, né, escreve no seu livro, O Peregrino, ele fala, olha, você pode ali até buscar um atalho para a salvação, você pode buscar, mas isso vai dar ruim. O atalho hoje pode ser a religião, o atalho hoje pode ser a autojustificação, pode ser barganhas que você acha que faz com Deus. Deus, eu oferto, eu trago a minha contribuição, não quero mais nenhum compromisso com o Senhor. Durante a semana, durante a minha vida no trabalho, durante a minha vida pessoal, durante as coisas que eu faço, eu paguei. Isso é mentalidade, irmãos, pagã, de achar que pode comprar Deus. Não caia neste erro. Pense que você não pode oferecer nada a Deus. É Deus que é digno, sim, de ser adorado, mas é Ele que nos dá. Nós temos um Senhor nos céus que nos alimenta, que nos dá o ar, que nos dá a vida, que nos dá a condição, que nos dá trabalho, que nos dá talento. É Ele que governa, é Ele que administra todas as coisas. Você pode ter a maior riqueza do mundo, se acabar o sol, se acabar o ar, se acabar qualquer coisa, o mundo já era e a sua riqueza vai junto. Não é à toa que Jesus disse, olha, não ajunte para vocês tesouro, aonde a traça vem, aonde o ladrão vem, aonde se pode perder, porque isso tudo passa, são apenas coisas. Mas ajunte tesouros no céu. Como que ajunta tesouro no céu? É depositando aqui, não pelo amor de Deus, né? Mas é com fruto de arrependimento, é uma conversão verdadeira, é a adoração, é a dependência, é crer no Senhor de todo o seu coração. Alguém pode te dizer assim, nesse drama de Jesus, né? Isso mostra que ele passou por aflição, passou por dificuldade, mas ele superou, de forma que quando alguém passa por algum problema, eu posso falar para alguém claramente, olha, irmão, irmã, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Daí alguém fala assim, mas essa minha noite já está durando mais de 2 anos, essa minha noite já dura meses, anos. Sim, nós temos que entender que às vezes ela vai durar. Às vezes esse momento de dor, esse momento de dificuldade, de luta, é uma oportunidade que Deus está te dando de você se autoconhecer. Se você verdadeiramente reconhece que você é um filho de Deus. Deus, ele não teve nenhum problema. Eu sei que quando a gente fala isso, algumas pessoas se escandalizam, mas Deus não teve nenhum problema em enviar o seu filho para sofrer num deserto. Ele não tem nenhum problema em fazer isso conosco. Senhor, você não está vendo? Estou. Mas a minha visão para você é algo bem maior e bem eterno, bem superior a esse momento que você está vivendo hoje. Mas como nós somos imediatistas, e nós queremos, e nós cremos, torcemos, sabemos, ou pensamos, né? É tudo que acontece, é aqui que é importante, é aqui que eu sou reconhecido, é aqui que eu compro, é aqui que eu venço, é aqui que eu... Irmãos, o que você tem preparado para você é algo bem superior a tudo isso que você tem aqui. Amém? Deus, ele enviou o seu Filho para ser provado, e ele nos mostra que não tem nenhum problema em nos colocar também em situações onde nós seremos provados, para reconhecermos a nossa dependência de Deus. Lá em Tiago 1, versículo 2 está escrito: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações.
Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Da mesma forma, lá em Marcos 13:13, todos odiarão vocês por minha causa. Mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Para terminar, Jesus então, como segundo Adão, representando o Filho perfeito, diferente de Israel, que falhou no deserto, diferente de Adão, que falhou no Éden, ele cumpriu o seu propósito como servo de Deus, sendo para nós, além de Senhor e Salvador, um exemplo a ser seguido. Neste mundo você vai ter aflição, é o que nós acabamos de ler, mas que essa aflição produza em você perseverança. Você vai ser odiado por causa do nome de Jesus, mas se você perseverar até o fim, que é o que uma coisa liga a outra, ou seja, a aflição produz perseverança. E no mundo você vai ser odiado, e se você perseverar, está vendo aí? Uma aflição que você vive te ajuda a ser perseverante. E você vai ser odiado, e essa perseverança é o que Jesus diz que vai fazer com que você seja salvo no final. Finalizados os 40 dias, o que acontece? Ele é servido por anjos. Não antes e nem durante. Finalizado essa tentação. Isto é uma forma de Deus nos ensinar, a dizer para nós que mesmo que nós estejamos num vale, mesmo que nós estejamos num deserto, o Senhor não se esqueceu de você. Você deve confiar nele. Quais são as práticas? Ore ao Senhor, jejue ao Senhor, adore ao Senhor, tenha momento com o Senhor, entregue o seu coração, como está escrito em Isaías, busque-o de todo o seu coração, ele vai te recompensar, mesmo que seja apenas te colocando no colo e dizendo: eu estou com você. Você vai continuar sofrendo com isso, mas eu estou com você, a minha graça te basta. É o que Paulo viveu, né? Paulo estava lá sofrendo. Senhor, arranque esse espinho da minha vida. Senhor, arranque esse espinho. Arranque esse espinho. O Senhor falou assim: vem cá, Paulo, não vou arrancar. A minha graça te basta. Esteja comigo, isso é o que basta. E às vezes é isso que Deus está falando comigo, com você, porque Ele é um Deus que sabe o que é sofrer, Ele é um Deus que sabe o que é sentir dor, Ele é um Deus que sabe o que é chorar, Ele é um Deus que sabe o que é comer, o que é ter fome, o que é descansar. Ele sabe, por isso que Ele nos criou dessa forma, e Ele experimentou isso em Jesus. E como diz D.A. Carson, né? Você pode confiar em um Deus que sangra por você, um Deus que sangrou, diferente de qualquer outro Deus pagão. Este Deus sangrou por você. Um Deus que sangrou por você não te abandona. Um Deus que sangrou por você está contigo, seja no vale, ou seja na bonança, ou seja no lugar de melhor confortável que você esteja, mais confortável que você esteja. Confie no Senhor, pois está escrito, Hebreus 4:15 e 16, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém? Nós não temos um sumo sacerdote, é isso que ele está mostrando. Israel tinha um sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que ir lá, coloca a mão na cabeça do bode, colocava o bode para fora do arraial.
Tinha um sumo sacerdote que você tinha que oferecer suas ofertas para receber a sua cura. Aqui agora ele está falando, não temos mais um sumo sacerdote. Nós temos um que em tudo foi tentado. Jesus. E por causa disso nós podemos chegar com confiança ao trono da graça de Deus. Que você possa ter, com esta pequena explanação dessas 3 tentações, saber que você pode vencer a tentação. Quando a sua carne gritar por comida, seja uma comida física ou uma comida pecaminosa espiritual, procure a palavra de Deus, amém? Que ela te alimente, que ela te dê realmente a esperança que você precisa. Quando você estiver diante de uma situação em que buscar ir na direção equivocada, a direção que Deus mandou, isso é tentar o Senhor teu Deus. Não caminhe nesse caminho errado, mas caminhe no caminho da justiça do Senhor. E quando o diabo lhe oferecer qualquer caminho, ou qualquer vantagem, ou qualquer alívio, que não seja aquilo que está escrito na palavra de Deus, diga como Jesus: arreda Satanás, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque a tua palavra nos ensina, nos instrui, nos exorta, nos corrige, nos consola, nos santifica, e é isso que nós temos aqui nesta manhã, Pai. A oportunidade de refletir, de avaliar, de colocar o nosso coração à prova, de reconhecer quem o Senhor é e nos rendermos diante da tua grandeza e da tua justiça. Obrigado, Jesus, por ter sido o exemplo a ser seguido. Obrigado por ter vencido aquela provação em nosso lugar. Obrigado por ser um modelo. E obrigado porque agora nós podemos chegar com confiança ao trono da graça de Deus, porque o Senhor venceu. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Salvador, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, abençoa aquele que está aqui essa manhã. Aviva, renova, santifica, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.